Trabalhador Catarinense, com as principais pautas da categoria: luta de classes, movimentos sociais e sindicais, o outro lado da notícia. E, acima de tudo, dando voz e vez à comunidade catarinense. Aqui, você é nosso foco. Ouça aqui na sua rádio comunitária, o Jornal dos Trabalhadores. As trabalhadoras e trabalhadores têm uma história. Construíram um caminho vitorioso, produzindo todas as riquezas do país. Neste momento de novas lutas contra o lucro e pela recuperação das conquistas perdidas, Rosângela Bion de Assis apresenta uma nova ferramenta de divulgação, unidade e recuperação dessa história, para amplificar as lutas dos nossos dias. A Agenda dos Trabalhadores é um novo programa, ao vivo, na Rádio Planeta Ilha e no portal desacato.info. Anotou? É toda terça-feira. Agora na Rádio Web Planeta Ilha. Agenda dos Trabalhadores. Trabalhadores. Tome nota. O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota da órfã. A Agenda dos Trabalhadores, porque hoje é terça-feira e é Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública e contra a reforma da Previdência. Boa tarde, Isabel Fávero. Eu acho que Boa tarde, eu vou dar volume para mim hoje, né? Boa tarde, gente. Isa, hoje é um dia muito feliz aqui na Agenda dos Trabalhadores. Nós nunca tivemos um estúdio tão repleto de convidados e convidados com tantos dados e informações importantes para a gente divulgar e mostrar, né? Afinal, a Agenda dos Trabalhadores são os temas dos trabalhadores que estão na pauta, que precisam chegar até todos e todas. Estamos aqui chegando ainda, se ajeitando, né, o presidente e o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Antônio Carlos Silveira e o Floriano José Martins. Também o Conrado Silva, que é do Sindicato Nacional, então, dos Auditores Fiscais da Receita, ou seja, da categoria dos Auditores Fiscais da Receita Federal, nós temos o representante do sindicato e o presidente e o vice-presidente da associação. Também tem aqui do meu lado o diretor do Sintaema, o Pedro Lucena, os trabalhadores de água, esgoto, meio ambiente do estado de Santa Catarina. Boa tarde, gente. Vamos ter muito o que conversar hoje. E eu queria começar, eu sei que a Anfip é uma entidade que tem muita informação, são informações poderosas, da questão da... Inclusive, eu queria... Floriano tem muita capacidade de fazer isso? Tem sim. Porque nós estamos com a reforma da Previdência no Senado Federal. Já passou nas 2 votações e agora está no Senado. E, infelizmente, a grande mídia não mostrou o outro lado dos números, né? Foi tudo feito um trabalho. E eu sei, pode dizer, não, isso é voto vencido, Rosângela, mas eu acredito que não. Eu acredito que ainda a gente tem que resgatar. Floriano, eu queria que você, se você pudesse fazer rapidamente, eu sei que você tem muitos dados, mas pegar aqueles que saltam aos olhos, aquelas informações que a grande mídia realmente não levou à frente, ocultou, e isso aí passou batido, o povo não sabe, não conhece, não tem acesso a essa argumentação. Boa tarde. Eu acho um principal, talvez, tristeza para nós é essa frente aqui. Mais pertinho um pouquinho. Vamos se ajeitando aqui, que é coração de mãe. Tá bom. Como a desconstitucionalização da Seguridade Social. Acho que nasceu em 88, com a inteligência dos constituintes, de criar um sistema solidário, justo, sustentável, criando um conjunto de ações voltado para a saúde, para a previdência e para a assistência social. Com isso, criou-se, nesse mesmo patamar, uma pluralidade de financiamento para essas ações, através da folha,
da contribuição sobre o lucro das empresas, através da Confins de contribuição, que todo trabalhador, independente de contratado ou não, contribui. Um mendigo, por exemplo, que toma sua cachaçinha, embora ele não seja registrado, ele está pagando a Seguridade, porque em cima daquele produto incide a contribuição para a Seguridade Social, 3 ou 7,5%, 7,6%. Então, me parece que segregou-se esse sistema para uma atividade, para várias áreas. E essas áreas, a partir de então, a partir da aprovação, será feito um orçamento segregado para cada área. Ou seja, vai ser feito um orçamento para a Previdência, vai ser elaborado um orçamento para a Saúde e vai ser elaborado um orçamento para a Assistência Social. Com isso, você não pode mais transferir dotações de uma para outra. Então, a sociedade vai ficar presa a essas 3 áreas, no sentido de que a receita só vai ser remanejada para esse tipo de atividade. Isso descaracterizou todo um sistema que até então tinha como objetivo de atender a população mais carente, principalmente a assistência social, a saúde e, portanto, e também a previdência na área rural, por exemplo, que apesar de ser contributiva, ela é um pouco deficitária, ela tem necessidade de financiamento. Não diria deficitária, mas tem necessidade de financiamento, a área rural. E isso poderá prejudicar lá na frente, como queriam também trazer o BBC, por exemplo, do salário mínimo para R$400, como queriam também retirar da área rural uma contribuição indevida, não foge da capacidade contributiva do rurícola. Portanto, tudo isso poderá vir a impactar negativamente a sociedade, principalmente para aqueles menos favorecidos. E o mais impressionante é que criou-se uma mística de que com essa pseudo-reforma, que a gente nem pode considerar uma reforma, teremos o fim de todos os problemas do país e na semana seguinte vai, inclusive, tem uma mística, as pessoas estão esperando alguma coisa mágica vai acontecer com a aprovação da reforma da Previdência, e a gente sabe que não tem a menor chance disso acontecer, muito pelo contrário, né, Floriano? A tendência é que tenhamos que a questão social no país fique ainda mais agravada por essa crise que vai gerar esse novo modelo. É aquilo que nós chamamos de desconstitucionalizar o sistema solidário. Passa a ser o quê? Individual. Provavelmente vem aí a capitalização para todos. E a capitalização aberta é individual. Já está na PEC 6 a capitalização para o servidor público. Ou seja, vai ser extinto a maioria dos regimes próprios. Consequentemente, será capitalizado, será um sistema capitalizado, formado, que a gente não sabe ainda, porque vai ser regulamentado por lei, ou lei complementar, ou lei ordinária, dependendo da situação. Então, com isso, também há uma pressão do mercado financeiro, principalmente do sistema financeiro, para capitalizar todo o sistema, assim como é o Chile. Isso seguramente vai atingir os menos favorecidos, porque não é possível uma pessoa que ganhe, por exemplo, um salário mínimo, R$ 998, e retirar da sua poupança, ou da sua remuneração desse valor, 10% ou 15% para fazer uma poupança a longo prazo. É quase que impossível. E ainda, né, Antônio, uma poupança que não tem a contribuição do patrão, que a gente sabe que havia também essa questão da contribuição do empregador, né? Nós ficaremos na mão do mercado financeiro, ou seja, todo o ônus será do trabalhador. E, no caso, o sistema, se ele tiver qualquer perda, ele também vai poder tirar desse trabalhador. Eu não sei, eu não vejo como isso pode funcionar se já não funcionou nos países que foi aplicado. Né? Boa tarde, ouvintes. A observação do Floriano ela é de boa consistência, né? Dizer que o trabalhador ele estará sozinho nessa empreitada daqui para frente. Se nós observarmos o mercado da construção civil, onde se dá um emprego à maioria dos trabalhadores desse país diretamente, né,
dentro de uma área, né, rural, aliás, urbana, com certeza, essa massa de trabalhadores da construção civil, eles não contribuem mais do que 6, 7 meses por ano, por causa da rotatividade que existe nesse setor. E esse trabalhador, ele estará descoberto, ele não terá garantias, ele não terá seguro algum se ele não pagar aos bancos, às seguradoras. O mercado está eufórico porque os bancos serão os beneficiados, serão os maiores capitalizadores dessas receitas. O Estado está se retirando, né, dessa parceria que foi montada, acertada em 1988, né, com o advento da Constituição de 88, onde existia um sistema que a gente chamava de um tripartite, né? Parte do empregado, parte do empregador e parte também, em certas ocasiões, do próprio governo. E isso vai deixar de existir. O trabalhador provavelmente vai sofrer com isso. Já o mercado de ações, o mercado especulativo, esse está aplaudindo toda essa reforma que vem aí, que é uma reforma unilateral. A gente pode ver que na televisão, na imprensa, não existe o contraposto disso. Não, nada. Né? O setor de comunicação está fechado para as associações e sindicatos que poderiam ampliar esse debate. Conrado, o Sindicato dos Trabalhadores da Receita, né, do Sindifisco Nacional, também está acompanhando essa discussão. E qual a avaliação que a gente pode fazer? O que a classe trabalhadora vai estar... Porque a avaliação que tem sido feita é que, para os servidores públicos, as regras foram ainda mais apertadas, né? Mais do que para o setor privado, se bem que a gente sabe que o setor privado tem uma realidade muito dura, né? Uma média salarial muito baixa. Qual a avaliação que o sindicato tem feito dessa proposta, do jeito que ela está, e se passar desse jeito, como é que se pode esperar da aposentadoria dos servidores públicos para o futuro, né? Trabalhadores que dedicaram uma vida inteira, eles vão conseguir se aposentar? Boa tarde a todos. A Previdência do Serviço Público passou já desde 98 por diversas reformas, né? Em 2003 foi institucionalizado, mas não foi implantado, a Previdência Complementar para o Serviço Público, que foi regulamentado em 2013. Mais recentemente, aí a gente teve um impulso muito grande para que os trabalhadores do Serviço Público aderissem ao regime complementar, não é um regime, é o regime próprio com contribuições para o fundo de capitalização, né? Com participação do governo. Mas essas medidas tiveram relativamente pouca resistência no serviço público agora, em função de já estar com esse quadro fragmentado com trabalhadores em diversas situações, o que não conseguiu construir uma unidade dentro das categorias do serviço público para fazer frente a combater essa reforma, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? O sucesso da reforma da Previdência para a economia vai ser tão grande quanto os empregos criados com a reforma trabalhista. Quem paga a conta é o trabalhador, e se cria essa ilusão de que a economia vai deslanchar com a facilitação de algumas coisas que nunca é para o lado do trabalhador, né? Tem sido sempre retrocessos sociais. E a gente vai vendo aí o quadro social se agravar, né? Então, é preocupante, é preocupante. E por outro lado, aqui o diretor do Sintaema, Pedro Lucena, vem trazer para a gente que a categoria deles fechou um acordo coletivo e a gente, hoje em dia, né, Pedro, comemora quando uma categoria fecha um acordo que consegue manter todos os direitos que tinha, que consegue repor a inflação. Então, eu te trouxe aqui no programa para falar sobre isso, porque é importante que a gente não fale só das questões que a gente está perdendo, a gente precisa também comemorar as questões que a gente consegue manter, porque todas são fruto de muitas lutas, né? Exato, exato. Assim, a gente tá, com relação ao acordo coletivo, a gente teve uma negociação complicada, que a gente está com um grande problema nacional no setor de saneamento. O governo vem batendo muito, desde o governo Temer, na privatização, através de MP, agora um projeto de lei que de certa forma, ele vai levar à falência
no máximo, se for aprovado, em no máximo 5 anos, sem medo de afirmar aqui, praticamente todas as empresas estatais de saneamento do país, se esse projeto for aprovado. E isso estava a discussão em torno disso durante a nossa campanha do acordo coletivo também. Então a gente acabou várias vezes adiando, demoramos até a fechar, a gente fechou agora no final de julho, sendo que a nossa data base é maio, mas assim, né, apesar de todas as dificuldades, os trabalhadores ainda conseguiram fazer a luta, focando também nessa parte. A gente fechou um acordo com relação à conjuntura que a gente está vivendo, que é de retirada dos direitos dos trabalhadores. Na nossa avaliação, um dos melhores do país na área de saneamento. Repusemos a inflação, teve no Vale Alimentação um pouco de ganho real. Até uma coisa que eu estava falando aqui para ilustrar, quando a gente estava conversando com o Zé Álvaro, ele não participou do finalmente das negociações esse ano, normalmente participa o José Álvaro do Diese. E quando ele perguntou, tá, e como é que ficou a proposta final? Que a gente explicou para ele, foi inflação, isso e aquilo e tal, ele, tá, mas não retirou direito nenhum, assustado, entendeu? Assim, não, a gente conseguiu manter tudo, então, assim, acredito que foi uma grande conquista. Só que, assim, agora vem o segundo tempo, que agora é manter o emprego, né? Porque é um grande ataque, está sendo capitaneado pela ABCOM, que é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Saneamento. Já no governo Temer tinha sido promulgada uma medida provisória que levaria, se fosse aprovada, ao fim das empresas estatais de saneamento. E agora a gente conseguiu derrubar aquela MP, foi a MP 844, agora tem a MP 868, a gente conseguiu derrubar ela esse ano, e em seguida, o relator dessa medida provisória foi o Tasso Gereissati. Em seguida, assim que ela caiu, o próprio Tasso Gereissati, senador, colocou um projeto de lei no Senado, votaram a toque de caixa na mesma semana que ele foi apresentado. Agora está na Câmara, ficou para ser discutido agora no segundo semestre, está recomeçando agora essa batalha lá em Brasília, e a gente tem aquela dificuldade em mobilizar os trabalhadores, porque a gente tem que explicar para toda a sociedade, porque não é um problema das empresas e dos trabalhadores de saneamento. A hora que você privatiza isso, o que você coloca? Você entrega, as concessões de saneamento são municipais, então você está entregando os municípios. Só que hoje, 90% dos municípios do Brasil, eles são deficitários. E a iniciativa privada quer lucrar. Então, onde que eles vão atuar? Nos 10% que dão lucro. E com quem que vai ficar esses 90% que dão prejuízo, que hoje são as empresas estatais que trabalham com subsídio cruzado. Você ganha num lugar para cobrir o prejuízo do outro. Mais ou menos como acontece com a Previdência. Exato. Sistema solidário. Exato. Então, assim, é uma grande batalha aí que a gente vai ter pela frente. E vamos lutar para que o desfecho seja favorável. Vamos. Mas eu só queria que as pessoas se atentassem que quando o Pedro está falando de saneamento, ele está falando de distribuição de água e coleta de esgoto, está falando de todo o sistema que tem de tratamento de esgoto, está falando de todo o sistema que coleta as águas pluviais nas cidades. E eu fico pensando, entregar isso para a iniciativa privada, distribuição de água, porque hoje a gente já paga por esses serviços e não é barato. E eu fico imaginando, é muito cruel, né? Então eu queria entender se essas empresas hoje já conseguem se manter no sistema solidário, como é que isso vai ser entregue para a privatização? Como é que a MP... Eu queria o PL agora. Eu queria como é que o PL coloca isso na prática, Pedro? Como é que isso vai acontecer na prática na vida das pessoas? As pessoas tendo, né? Que a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores, a gente até brinca, né? A energia é importante, mas o mais importante é a água. Então, exato. Como pensar a privatização do serviço que distribui a água na casa das pessoas? Na verdade, não tem nenhuma estruturação para pelo menos dizer, não, a gente vai privatizar e vai criar alguma forma de controle e de forçar a iniciativa privada a investir. Simplesmente vai ser entregue aquilo que já existe, que foi construído pelo Estado, com dinheiro, a maior parte com dinheiro público, gratuitamente para as empresas privadas, que vão ter que assumir os sistemas. Elas vão chegar, vão assumir e vão tocar.
Aquela que tiver muito boa vontade, ou estiver num local que haja uma expectativa muito grande de lucro, vai investir em alguma coisa, o que for necessário, o mínimo possível. Mas na grande maior parte do país não vai ter investimentos, ou seja, a grande desculpa hoje que corre no Congresso Nacional para aprovar esse projeto de lei é que eles precisam privatizar para ter dinheiro privado para universalizar o saneamento. Só que é justamente a forma como eles estão fazendo essa privatização, ela vai garantir que a gente não consiga, pelo menos nos próximos 30 anos, universalizar o saneamento no país. Porque as empresas que vão assumir os sistemas não vão ter obrigações de investir. E o pior de tudo isso, engraçado que assim, ele se assemelha em diversos pontos com a reforma da Previdência, como você falou, inclusive nos maus exemplos que a gente tem, que é o Chile. Porque a Previdência foi privatizada no Chile, é um péssimo exemplo. O Chile foi um grande laboratório, né? E o saneamento é a mesma coisa. A gente tem famílias hoje, notícias de famílias inteiras, regiões, bairros, em cidades chilenas, que as pessoas não têm água, porque não podem pagar, porque as tarifas são altíssimas. Então, assim, aí você soma isso, reforma trabalhista, reforma da Previdência, deterioração das condições de vida dos trabalhadores, com tarifas provavelmente muito mais altas, porque até também há a possibilidade, nos locais que são deficitários, se a prefeitura não puder tocar, e não vai poder, as prefeituras dificilmente têm dinheiro para isso, a iniciativa privada entra, mas o que eles vão fazer? As tarifas vão para as alturas nos municípios, então é o que... Não, é o projeto da barbárie. Antônio, olha, você veio... Eu quero pegar um gancho no que ele falou agora. Perfeito, pegue. Na questão da distribuição de renda nesse país, né? E o que ele está falando, quem tem baixa renda vai estar afetado. Imagina, nessa reforma previdenciária, que vai ser tudo depois administrado por bancos, como é que vai ficar a distribuição dessa previdência no Brasil, somente através de bancos? A gente sabe hoje que, por exemplo, em Santa Catarina, vamos pegar um exemplo aqui da capital. Nós temos de benefícios emitidos, urbanos e rurais, né, que entra aí as pensões, as aposentadorias, né, BPC, tudo mais. Em 2018, foram pagos 1.851.973.000 desses benefícios para toda a Florianópolis, ao município de Florianópolis. O município, em contrapartida, teve de arrecadação de impostos e taxas 2.330.000, praticamente um pouco mais acima, né, desse total de 1.800.000 que é da Previdência. E de fundo de participação do município, que o governo federal destina para cada município brasileiro, ele recebeu apenas 106 milhões. Então, o município de Florianópolis, somado 1.800.000 mais 2.300.000, isso vai dar em torno de 4 bilhões. Se cortar a Previdência nessa distribuição, ele vai ficar somente com as metades de recursos para circular essa riqueza aqui dentro. Né? Vamos lá. Agora, posso emendar? Isso, pode, deve. Não. Vamos dar outro município aí. Esse quadro aqui, esse livro foi distribuído, foi feito agora, pela associação, através de um colega nosso, e demonstra claramente o impacto que a Previdência tem nos municípios. 86% dos municípios do Brasil recebem maior a sua renda através de benefício previdenciário ou assistencial do que a arrecadação. Vamos lá pegar, pega um município aí daqui da grande Florianópolis, por exemplo, pode ser Palhoça, São José, Antônio Carlos, pode ser qualquer um deles. A grande maioria, nosso aqui, o Sul Maravilha, 78% dos municípios tem arrecadação menor do que a Previdência. A Previdência paga em benefícios e aposentadoria. Transfere recurso para esse município. Por exemplo, Antônio Carlos, sua arrecadação em 2018 foi de
Sua arrecadação não. Sua arrecadação foi de... Arrecadação municipal. Não, a arrecadação foi de 11 bilhões. 12 bilhões. 12 bilhões e alguma coisa. 11 bilhões e 900. 12 bilhões. Isso. E o repasse da Previdência foi de 24. Olha só. Se pegar outro município aí, Palhoça, a mesma coisa. Ele deu um município que é de Florianópolis, que a arrecadação é maior do que o impacto na Previdência. Porém, a grande maioria, 78%, dos municípios de Santa Catarina, a arrecadação é menor do que o impacto, do que a transferência da Previdência para esses municípios. Concorde aqui, ó, por exemplo. Concordo, pode ser, concorda. Concorda, arrecadou 228 e a Previdência foi 304 milhões. O que eu quero dizer com isso é que, dentro da perspectiva, não a curto prazo, mas a de 10 ou 15 anos, se continuarmos nesse sistema, ou seja, vinculado à capitalização individual, esses recursos ficarão no Tesouro, lógico, para outras coisas, porque não vai ter nem recurso. Primeiro que as empresas não vão recolher, não vão repassar, porque a desoneração das folhas vai ser total. Segundo, que esse tripé não vai existir. Vai ter recurso para a saúde, para a previdência e para a assistência social, como eu já tinha dito. Terceiro, os recursos arrecadados serão para pagar o valor mínimo que será destinado. E o restante vai para o sistema financeiro para fazer a sua poupança individual. Daqui a 20 ou 30 anos, ou 20 ou 30 anos, seguramente nós não vamos ter a capitalização suficiente para pagar o benefício. E o Estado, como no Chile hoje, a grande maioria, 79%, recebe apenas metade do salário mínimo, porque não foi feito capitalização suficiente para pagar 80% do benefício, como é o previsto. Então, esse sistema é um pouco perverso. Dos 30 países do mundo que fizeram a sua capitalização, 18 já retornaram, migrando para o sistema anterior ou fazendo uma miscigenação. Esse é o quadro mundial, que é muito difícil das pessoas entenderem o porquê do sistema solidário, porque na capitalização você não tem sistema solidário, você tem sistema bancário, ou seja, é a taxa que vai ser comida ao longo do período. Nós fizemos um cálculo que durante 35 anos fica para o banco 35%. A taxa de administração. A taxa de administração fica 30%, 34% mais ou menos. Então, você só vai poupar um terço dos R$100, ele vai poupar R$62, mais ou menos, 58, coisa parecida. Pelo que eu entendi da proposta, o trabalhador vai ser obrigado a ter sua conta capitalizada. Ele vai ser obrigado a entregar essa parcela do salário dele para algum banco. Ainda, pela proposta que está lá, no regime geral, ainda não é capitalizado. Não, o que vai ser capitalizado é o regime de serviço público, que já está, de certa forma, desde 2012, 2013, a partir praticamente de 2013, ele foi capitalizado, mas é previdência complementar, capitalizada com a participação do servidor e do patrocinador, que é o governo, que nós chamamos de FUNPRESP. É uma fundação, como tem em vários outros, como é mais ou menos no resto do mundo. Você tem a capitalização, que é razoável. Por quê? Porque há a participação de ambos, do patrão e do participante ou do segurado, do trabalhador como um todo. Esse sistema é formado por um grupo, uma fundação, que administra com a fiscalização de ambos, principalmente do participante, né, que é razoável. Agora, o que não pode é você capitalizar individualmente o sistema, porque você vai forçar o indivíduo a não fazer a sua capitalização, porque não vai haver participação do patrocinador, não vai ter controle. No sistema de fundação, há um controle do participante. Ele participa no conselho de administração ou no conselho deliberativo, ele participa no conselho fiscal, ele participa na administração, no comitê de gestor, no comitê de investimento. Ele está ali fiscalizando continuamente. E no sistema capitalizado individual, você não participa de nada, você só bota o dinheiro lá para o banco administrar o seu recurso, sem nenhuma vinculação, sem nenhum compromisso. Esse é que é o fundamental. E tanto é que
todos esses países que eu citei, esses 30 países, 18 já voltaram. Por quê? Porque não há como você suportar, ou seja, ao longo da sua vida, não há como, a não ser que você tenha uma renda muito alta. E no nosso país, né, o caso do nosso colega aqui que trouxe a forma de discriminação, ou seja, nós temos 53 milhões de pessoas que não têm ainda emprego. Ou seja, ou está na informalidade, 12 milhões sem carteira, etc. E a grande maioria vai receber um salário mínimo. Como é que você vai poupar recebendo salário mínimo? Impossível. Conrado, olha só. A categoria que fiscaliza atualmente o recolhimento por parte dos empregadores, no setor privado, né, principalmente, são os trabalhadores da área da Receita Federal, né, do Sindifisco e da Anfip. Digamos que uma parte dessa responsabilidade vai desaparecer, vocês não vão ter mais o que inclusive é outro tema de debate, porque a gente sempre citou muito que tem muito, se o governo cobrasse de todos os sonegadores, né, não haveria, inclusive haveria uma possibilidade, a gente sabe que não é que a Previdência seja deficitária, mas haveria até a possibilidade de ter realmente uma reserva maior para melhorar a Previdência que a gente tem. Então, eu queria, como é que o sindicato está avaliando a realidade da categoria daqui para frente diante da reforma, com essas características, né, já que não vai ter mais a contribuição do patrão? Primeiro, uma breve palavra sobre a questão funcional. A Receita Federal fiscaliza as contribuições ao INSS e temos também colegas na Secretaria da Receita da Previdência Complementar, colegas cedidos àquele órgão, mas isso está para se passar tudo para a SUSEP, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Só lembrando que nós estamos já indo para os 15 minutos finais do programa. Não, só para a fiscalização, certo. Tanto a Receita como um todo, ela fiscaliza não só a empresa, ela fiscaliza o indivíduo, como pessoa jurídica, física, etc, sim. Etc. E nós temos fiscalização na Previc, que é um sistema que fiscaliza a Previdência Complementar. As fundações. Todas as fundações. Além disso, temos fiscalização também dos regimes próprios. Então, a fiscalização é um todo. Ela fiscaliza a empresa, a aduana, né, o Brasil inteiro, os regimes próprios, as prefeituras, e tem os fundos de pensões. Inclusive, essa fiscalização unificou, foi em que ano? Foi 2007. 2007, né? Que era separada previdenciária. Com o objetivo agora, a tendência com a capitalização, é juntar a Previc, que é uma superintendência que fiscaliza os fundos de pensão, esse que eu citei, os fundos de pensão, com a SUSEP, que é o seguro privado. Então, a tendência de unificação, criar uma grande agência para regulamentar e fiscalizar esses fundos, quanto também a capitalização individual. Desculpa. Trazendo também um pontozinho que é sempre bom de falar agora nesse momento, que a Receita está sob ataque como nunca esteve antes, como instituição. Exato, também essa é a nossa pauta hoje. Colocar que dentro das tarefas de fiscalização, da atividade de fiscalização, a malha fiscal, que assusta tanto a pessoa física, não é mais do que 2% do valor constituído de crédito tributário de infrações e lançamentos que é a Constituição de Crédito Tributário da Receita Federal. Então, a Receita Federal tem olhos, sim, para os grandes. Sim, mas tenta traduzir isso um pouquinho, de uma forma mais simples, um pouquinho, que a malha fiscal, eu me perdi ali na malha fiscal ali. Não, é que é um ponto fora do que a gente estava conversando, só para lembrar que a Receita... Sim. Apesar da tarefa da atividade da malha ser a que tem mais visibilidade, por ser a que atinge maior número de contribuintes, em valores de crédito tributário cobrados de infrações tributárias, não é 2% do total, ela é menos de 2% do total do que a Receita cobra de infrações tributárias dos demais contribuintes, principalmente dos grandes contribuintes. Então, quer dizer, tipo assim, os trabalhadores comuns, a população, né, os assalariados em geral, essa que você disse, é a malha da pessoa física. Isso. Isso é 2%? Não chega a 2% não chega do valor 2%. Total de crédito que a Receita constitui. Entendi. Digamos, não a malha, os que estão acima dessa malha, os grandes, as grandes empresas, eu imagino que seja um desafio fiscalizar essa elite
Sim, primeiro que o planejamento tributário e as fraudes, elas estão sempre mais avançadas do que a fiscalização está alcançando. Apesar da Receita dispor de um aparato tecnológico de cruzamento de dados, nós temos relativamente recursos humanos escassos, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho de manter a arrecadação, né? O que a gente tem que ter cuidado é que a Receita não faz política tributária nem política de arrecadação previdenciária, a Receita executa apenas. Então, a gente tem bastante preocupações, por exemplo, com as anistias que foram dadas através de parcelamentos, no qual o cara que é inadimplente ou sonegador mesmo teve perdão de multas e juros muito tempo, né? Então, fica fácil jogar a conta toda para o trabalhador e quando o empresário que tem suas responsabilidades por lei não as cumpre, esperando um benefício fiscal que sabe que vai vir bastante diferenciado. Então, agora caminhando já para as considerações finais, já que estamos já nos últimos minutos do programa, eu queria Pedro, que você colocasse, eu sei nas suas considerações finais a importância do apelo das pessoas conhecerem, se informarem sobre a gravidade do conteúdo desse PL. Assim, a gente sempre fala que água é vida. E ninguém, nessa consciência, discorda disso. Então, que a gente tem... Sim. Que ainda não tentaram privatizar, mas não sei por quanto tempo vai durar. Não vamos dar essa ideia aqui, gente. Não vamos dar a ideia. Não vamos criar fato para eles. Não. Mas, enfim, e a hora que você está privatizando a água, sobretudo, e o esgoto também, porque o não tratamento dele gera uma série de doenças, problemas também, e pode poluir a própria água, que vai implicar no consumo. Então, o que você está fazendo? Você está vendendo, está privatizando a vida. É crime isso. É crime. E é o que tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro estão tentando fazer numa tacada só no país inteiro. Isso é um grande crime, é um crime contra a humanidade, na nossa opinião. A gente usa o slogan, água é vida, privatizá-la é crime. Vamos seguir usando, vamos seguir nessa luta, em conjunto com as demais lutas. Até eu fiquei aqui agoniado na hora que o Floriano estava falando ali, porque ele citou também vários locais no mundo que fizeram a capitalização da Previdência. Sim. E aí eu me lembrei, era para eu ter falado antes, que a gente tem mais de 200 grandes municípios mundo afora, e quando eu falo em grandes municípios, a gente fala em Atlanta, nos Estados Unidos, Barcelona, Madrid, Paris, que tinham privatizado seus sistemas de água e esgoto, e estão reestatizando. E o Brasil, sempre na contramão da história, está fazendo o processo inverso. Então, assim, lá para frente, vamos ver no que vai dar. E vamos derrubar a reforma da Previdência também. Vamos juntos. Senão ela derruba todos nós. Exatamente. Floriano e Antônio, eu também queria de vocês as considerações finais. Eu sei que a gente não conseguiu nem tocar na questão da reforma tributária. Nós realmente vamos ter que voltar na semana que vem. Não na semana que vem, que eu tenho, mas a gente vai ter que voltar a esse tema, porque é realmente muito importante que a gente alerte as pessoas sobre o que está por vir. Mas, então, eu queria as considerações finais de vocês em relação ao tema que a gente tratou hoje. Eu queria dar um alerta aos ouvintes que procurem os seus deputados federais da sua região, os prefeitos dos seus municípios, e alertem eles com o que está ocorrendo com a Previdência, com essas informações que a gente passou, que foram bem poucas em função do exíguo tempo, né? A gente mal conseguiu arranhar a superfície, né? Então, é de fundamental importância que a sociedade comece a pressionar os seus políticos, até os seus deputados estaduais, porque vai ter um reflexo, com certeza, na Câmara Federal, né, no Senado Federal, porque é um conjunto, a política é um conjunto de partidos, e se não houver essa pressão, a gente não vai avançar. Tivemos a experiência de algumas vezes ir no Congresso Nacional, sequer um político para a gente conversar e posicionar a situação dessa reforma. Eles mal entendem sobre a matéria, a maioria não entende. É uma tsunami que está arrastando todos eles, é uma onda, é uma moda que está aí para o mercado, né, o grande mercado de capital se dá bem. Era isso. Era isso. Enquanto o mercado se dá bem,
A classe trabalhadora? Pois Não. eu acho que parabenizar o trabalho de vocês, esse tipo de entrevista. Você falou em reforma tributária, eu acho que vem aí, talvez até hoje não seja bom discutirmos um pouco, embora seja suficiente, mas antes da reforma da Previdência deveria vir a reforma tributária, né? Infelizmente está acontecendo o contrário, mas já tem três modelos de reforma tributária lá no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, que eu acho fundamental, e nós temos um modelo também, pelo menos uma forma de ter algum trabalho, a reforma tributária solidária, no sentido de não reverter a pirâmide tributária. Mas isso é um tema que eu acho que depois virá à tona, muitas sugestões, inclusive lá do nosso trabalho também no Congresso, e vai fazer parte desse monte de projetos que estão lá, né? No sentido de aprimorar todos eles. Acho que todos têm contribuição a dar, principalmente mostrando para a sociedade que não é possível que o sujeito que ganha até R$4.000 pague imposto de renda e o sujeito que ganha acima de 200, 300 mil reais paga 6, 7% de imposto de renda. Quer dizer, a classe mais alta, o imposto é regressivo, enquanto que a classe mais baixa, o imposto é progressivo. Essa pirâmide, ou seja, essa reversão tem que existir, senão não vai continuar. Como também a tributação sobre o consumo. Exageradamente, é um dos países que mais tributa sobre o consumo. 50% da carga tributária brasileira é sobre o consumo. Portanto, quem paga sobre o consumo é o pobre, é o que consome mais. Sobre a reforma previdenciária, eu acho que vale a pena ainda ser discutida na Câmara, porque certamente virá não só uma PEC paralela para os estados e municípios, virá também a capitalização, uma outra PEC, talvez, para a capitalização individual que não foi inserida, mas foi retirada. E, portanto, toda a movimentação da população é fundamental para que esclareça o seu deputado que vai votar, o seu senador. Conrado, suas considerações finais, por favor. Agradecendo a oportunidade, ainda que breve, da gente conversar aqui. Realmente, a reforma tributária ela deveria ter vindo primeiro, né? Todas as grandes revoluções ocidentais foram decorrentes de problemas tributários, né? Seja a Revolução Francesa, a Revolução Americana ou até mesmo a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, né? Por quê? Porque atingiu uma classe que era a dona do poder econômico que se manifestou. Então, se a gente está fazendo reforma tributária e a classe econômica poderosa não está se manifestando, é porque está favorecendo a era em decorrência dos trabalhadores. A reforma tributária, a tributação, ela espelha a sociedade, como ela se constitui, como se relaciona entre as classes, sabe? Entre o pacto federativo tem que ser englobado, o Brasil tem essa particularidade que enfim, a matriz tributária brasileira ela é bastante complexa e é fácil você estabelecer privilégios para alguns setores em decorrência de outros, né? E ela é bastante oculta em quem arca com a carga tributária. Quando o trabalhador vai lá e gasta todo o seu salário no dia que o recebe comprando produtos da cesta básica para poder passar o mês com aquilo ali, ele está pagando um tributo muito maior do que paga o rico em proporção ao seu consumo. Entendeu? Então, isso aí tem que ser discutido e mais com clareza, sabe? A gente tem que ter um programa mais de conscientização tributária para a gente poder ter conhecimento tributário na sociedade, para a gente poder fazer essa discussão com mais densidade, sabe? Porque é sempre correndo para apagar incêndio, as entidades se manifestando, as entidades que têm mais participação se manifestando, mas nunca tem tempo de fazer realmente um debate que é da consciência de como a tributação afeta a questão de classe, a questão do trabalhador, em relação ao modelo econômico, em relação ao patrão, em relação ao custeio do Estado, né? Todo mundo fala, não, mas o Estado brasileiro é muito caro e ineficiente. Ele é caro e ineficiente para quem? Para quem usa ou para quem não usa? Né? Então, temos um monte de questões bastante complicadas. Eu me comprometo com todos os nossos ouvintes e com todos os nossos convidados a voltarmos a esse tema, a voltarmos ao estúdio para a gente poder aprofundar essa questão que é tão importante. E eu quero comunicar a todo mundo que não está vendo que eu ganhei 2 documentos importantíssimos. Um deles é a reforma tributária necessária,
produzido pela Anfip, FENAFISCO e a Plataforma de Política Social, e o outro é a Previdência Social e a Economia dos Municípios, um livro muito bonito, muito bem feito, da Anfip. Aqui vão ter muitas informações, eu vou ter que olhar isso aqui com carinho antes da gente fazer o próximo programa. Queria agradecer a presença de todos, do Paulo, queria agradecer a atenção da Isabel e queria convidar todo mundo que está nos ouvindo a... Eu estou indo lá para frente da Catedral Metropolitana. Hoje o programa informativo paralelo será ao vivo durante a mobilização e teremos uma cobertura exatamente para lutarmos, porque todas as ameaças que estão vindo contra a Previdência e contra o sistema de saneamento estão vindo contra o sistema público de educação, né? Eles querem um retrocesso, assim, de séculos, realmente, para a nossa civilização. E nós não vamos aceitar isso tranquilamente, nem passivamente. Então, hoje é dia de mobilização e luta. Todos para frente da Catedral Metropolitana, como disse Esther Dantas, vamos fazer um tsunami pela educação e contra a reforma da Previdência. Uma boa tarde.